Salve, salve galerinha! Bem-vindo para mais uma aula de História e dando continuidade, eu vou falar um pouquinho mais sobre as revoltas que vinham acontecendo na América Espanhola por volta do século XVIII. Vamos lá? Outra revolta muito importante foi o movimento comuneiro, que aconteceu entre 1780 e 1781 na região do Vice-Reino de Nova Granada, que também foi uma região que sofreu muito com a exploração da mita e da encomienda. Então, as populações indígenas dessa região, durante séculos, foram extremamente exploradas. E o que aconteceu? Em 1780, a coroa espanhola, precisando de mais recursos, ela decide aumentar as taxações na região. Ou seja, aumenta a cobrança de impostos. E toda vez que isso acontece, obviamente que a população sempre vai ficar insatisfeita. Gente, isso é uma coisa que acontece desde que a história é história. Desde lá do começo dos primeiros governos, toda vez que quem está no poder precisa de dinheiro, precisa de capital, ele aumenta as taxações. E aí, obviamente, isso sempre vai incomodar quem paga as taxações, que são os trabalhadores. Então, esse aumento das taxas em 1780 vai gerar esse movimento nessa região de Nova Granada. E o que vai acontecer? Pequenos proprietários, indígenas, trabalhadores livres e até a elite vai se revoltar contra esses novos impostos. E aí eles começam a saquear as cidades, destruir alguns patrimônios metropolitanos, mostrando a sua insatisfação com esses impostos. Em abril de 1781, esses revoltosos criaram uma junta de governo, que eles denominaram de El Común, né? Aí daí vem o nome El Comuneiro. E nesse novo governo, vários crioulos, eles participam muito ativamente do governo. O problema é que, com o passar do tempo, essas revoltas, elas tendem a ter uma radicalização, buscar mudanças estruturais que não atendiam aos interesses dos crioulos, como a libertação dos escravos, liberdade dos índios, direitos iguais. Isso nunca vai atender a elite. Então, os crioulos, eles, nesse momento que começa a acontecer essa mudança, essa radicalização, eles se aproximam da elite espanhola e aí eles mesmos sufocam essa revolta, dando fim a mais esse movimento de luta na América Espanhola. Assim como aconteceu com Tupac Amaru, Galán também foi preso, executado em praça pública, para servir como exemplo para que outras regiões não lutassem contra o domínio metropolitano. Então entenda que na América Espanhola, e também vai acontecer isso aqui no Brasil, essas revoltas, elas são muito locais, elas são regionais, e elas buscam características, elas buscam atender a interesses específicos daquele grupo, daquele momento. Elas ainda não tinham uma ideia de luta por uma independência, de uma nacionalidade, de que todos daquele país vão lutar a favor dos interesses de todos. Isso só vai acontecer no século XIX com o processo das independências. Mas isso fica para um próximo vídeo. Então, galerinha, esse vídeo foi curtinho, bem resumidinho. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima aula.